Então, né, bom dia, meus colegas, meus companheiros aí, meus amigos, né, da luta antimanicomial. Ah, Eu agradeço a confiança de vocês, né, de conferir a mim e a Edna Amado essa tarefa da gente conversar um pouco sobre o nosso movimento, né? Não sei se darei conta de cumprir as expectativas, mas nós aqui, né, fizemos um combinado, né, da gente ir falando, e Edna Amado, eu acho muito importante a contribuição dela, né, por toda a história dela, né, gente? É a nossa militante, vamos dizer, mais antiga nesse momento, e que ela, né, viveu, né, ela esteve lá lutando antes de existir movimento da luta antimanicomial contra aquele hospício, né? E ela esteve dentro da boca do dragão, né? Já. E então, né? Já passamos, Eliana, pode passar. Já falamos, estamos aí. Né? Na Idade Média, então, né? Eu pelo menos li no livro do Michel Foucault, na História da Loucura, que ele faz a partir lá da realidade da França, né, de documentos e tudo, mas eu acredito que a história da exclusão e da maneira como a sociedade foi lidando com os loucos e com a loucura, pelo menos no mundo ocidental, ela não é tão diferente, né? E ele vai colocando, né, essa necessidade, né, essa imposição da igreja, levando a fazer essa exclusão, né, daqueles dos chamados indesejados sociais, que aí eram pessoas de toda sorte, né? Eram os loucos, os deficientes, as prostitutas, os errantes, os pródigos, né? Então, todas essas pessoas, os desempregados, né, as pessoas com essas dificuldades, eles já haviam esse movimento da exclusão, que o Foucault, no livro dele, vai explicar isso maravilhosamente, né? Que Ô, essa... Martinha, Oi? eu queria fazer uma interferência aí para acrescentar as coisas belas que você está dizendo. Quando você parar, eu aí entro. Ah, então, é isso, né? Estão falando da Idade Média, né? E um pouco nós vamos chegar até a Revolução Francesa. Estou tentando acelerar um pouquinho, onde, né? Aí tem esse. Pode passar o slide, né? Onde Foucault vai relatar que na Revolução Francesa, né? Com essa nova ordem de igualdade, fraternidade, né? E já com Felipe Pinel, né, o avanço também dos estudos da medicina, é que vai acontecer efetivamente, né, a grande internação de todos os deserdados sociais, e vai também ter, especialmente, né, vai começar a surgir o manicômio, né, no fim, no início já do século XIX, sob a insígnia, né, da ciência, né, em nome até da ciência, para separá-los desse grande hospital de internação. Pois não, Edinha, complemente. Então, eu queria introduzir aí, na fala de Martinha, que ela traz a questão a gente está trazendo a questão do hospital, olhando para trás, hoje, mas olhando para trás. Então, a gente tem um aspecto que é interessante observar, que é a questão da inclusão versus exclusão. Então, na Idade Antiga, é curioso que não havia
não havia esse conceito, não havia essa presença da loucura. Aquelas pessoas, aqueles sujeitos que tinham um comportamento hoje, que a gente consideraria comportamentos desviantes, que ouvia vozes, que hoje a gente chama de alucinação visual, alucinação auditiva, etc., etc., era considerada como uma coisa da ordem do divino. Tá certo? Imaginava-se que essas pessoas que falavam sozinhos, que via coisas que ninguém via, era enviada dos deuses, tinha uma relação muito próxima com os deuses, né, numa sociedade politeísta, com os deuses, e que os homens, os cidadãos daquela época, achavam isso interessante e até reverenciavam esses sujeitos, porque a lógica era, se eles são amigos dos deuses, eles podem nos ajudar aqui na Terra. Então, a gente vê que na antiguidade não havia loucura, não existia isso, não existia esse conceito, tá certo? Mas algo da ordem do divino. E aí, a loucura é um objeto da religião, um objeto da religião. Vai se avançando, a idade, as eras vão avançando e passa para um outro lado. Se antes eles eram venerados, referenciados, admirados, eles passam a ser como enviados do demônio. E é aí que essas pessoas, a Igreja Católica, sobretudo, joga pesadíssimo com esses sujeitos que queimavam em fogueiras, que afastavam, etc., etc. Então, o que é que a gente vê aí? Já começa um processo de... Lá não havia nem inclusão nem tratamento, nem exclusão nem tratamento. Na Idade Média, passa a introduzir a questão da exclusão e não tratamento, porque não havia, na verdade, nenhum mecanismo terapêutico palpável, e o que se observava era a exclusão. A gente vai ver que a Nau dos Insensatos fazia esse papel, essas pessoas que, porque muda o enfoque econômico, a gente vai ver que o econômico está sempre por trás disso tudo. Esses sujeitos que existiam na sociedade, que não eram produtivos, que não faziam nada, tá certo? Então, era preciso excluir esse sujeito. De início, com a Nau dos Insensatos, os grandes muros que as cidades faziam, com esses sujeitos não podiam entrar, essas pessoas hoje consideradas loucas não podiam entrar, e a Nau dos Insensatos, que Foucault chama assim, da grande viagem, prisioneiros da liberdade, que parecia que eles estavam em liberdade, mas que essa Nau dos Insensatos vagava pelos mares, que aportava, de vez em quando, num porto que colocavam alimentos e, novamente, então, eles eram prisioneiros dessa coisa, né? Mudar. E com o avançar do feudalismo, né, os grandes, aí já não é mais uma coisa que antes havia casas, depois, já um pouco para o fim da Idade Média, lugares que abrigavam esses sujeitos. Por quê? Porque eles não produziam, eles não obedeciam ordens, eles não se enquadravam na lógica social. Então, eram indesejáveis. E o que fazia? Quem eram esses indesejáveis? Loucos, alcoolistas, filhos pródigos, prostitutas. E que, por isso, era preciso afastar esses sujeitos, porque eles não contribuíam para a produção. Eles não eram importantes para o sistema, não era importante. Aí a gente começa a ver que já há um processo de exclusão e ainda assim não tratamento. O que é que se faz? Como é que fazem para dar conta disso? Criam-se grandes lugares, que a gente vai chamar, curiosamente, que vai ser chamado depois de hospital. Não é à toa, inclusive, que hospital tem essa conotação até hoje de um lugar ruim, onde todos esses sujeitos não úteis, não interessantes para a produção, eram colocados. Tudo no mesmo lugar, tá certo? E aí a gente vê que começa um processo de exclusão e não tratamento. Que esses sujeitos ficavam em casas, nessas casas grandes, juntos com toda a escória, todos os párias da sociedade. Bem, com a Revolução, então, a gente vê aí que surge um outro processo. Na Idade Média, que é uma nova ordem social que exige que quem produz é interessante, quem não produz não é interessante para o sistema, e a gente vê que esses sujeitos eram colocados por ordem
das autoridades nesses lugares. A gente entra a questão da exclusão e não tratamento. Não havia nenhuma estratégia, nenhuma política de cuidado. A questão era só excluir. Na Idade Média, eles são excluídos, tá certo? Com a Revolução Francesa, com a queda de Luís XIV, eu acho, 16, não me lembro, o que é que acontece? Alguns estadistas, que a gente chamaria hoje de estadistas, começam a se preocupar, que nessas casas, grandes casas, ficava todo aquele que não era necessário, que não era útil ao sistema social. Vai daí que, com a Revolução Francesa, gente, estou dando saltos qualitativos, saltos quantitativos, eu diria. Com a Revolução Francesa, instaura-se uma nova ordem, as coisas já não poderiam ser assim, amigué como era antes, entendeu? Então, alguns estadistas defendiam que essas pessoas não poderiam simplesmente serem alijados do convívio social e colocados nesses grandes lugares. Que lugares eram esses? Onde estava todo mundo misturado. Hospitais. Então, a gente parte do primeiro ponto. O hospital não nasceu como lugar de tratamento, mas como lugar de exclusão, onde esses indivíduos iam, tem a questão iam para ficar, e eram casas que eles iam, não com um tempo de voltar, etc., eram lugares que eles iam para morrer, ficavam indefinidamente nesses lugares. Com a Revolução Francesa, há um requerimento, há uma certa pressão para que não seja assim tão arbitrária essa situação. E surgem aqueles 3 temas, a gente sabe disso: égalité, fraternité e liberté, não é isso? Então, as pessoas... Aí entra a questão dos direitos humanos, onde se diz: todo mundo tem direitos à liberdade, todos têm direito de ser livres, todos são iguais perante a lei, e devemos ser fraternos. O que é que acontecia? O que é que aconteceu para dar conta disso? Passou a haver, vamos dizer, na linguagem de hoje, uma avaliação, mais julgamento. Então, aqueles sujeitos, aquelas pessoas que tinham cometido um crime, tá certo? Era da ordem da vontade dele. Quando ele cometia esse crime, supunha-se que eles abdicavam dessa liberdade, tá certo? Por isso, deveria ser enclausurado, internado no lugar, ficar afastado, porque ele fez algo que contrariava as regras e que, por isso, ele tinha de pagar. Tá certo? Para os alcoolistas, para as prostitutas, para os filhos pródigos, a gente percebe na leitura que havia o que hoje a gente chamaria de políticas sociais, pequenas políticas sociais, para que essas pessoas voltassem e que tivessem emprego e que fizessem, enfim. Mas tinha um grupo desses sujeitos que não tinha cometido nenhum crime que justificasse a perda da liberdade. E o que fazer com esse som? A partir desses mandatos da liberdade, desses princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, eu não sei se eu fico a pensar sempre se, para os loucos, para aquelas pessoas, se isso foi um bem ou foi um mal. Então, aí eles estão sendo objeto da justiça, não é isso? É algo que é afetado à justiça, que aqueles sujeitos eram avaliados e, dependendo da sua história, sua postura, do seu comportamento, eles iam para esse lugar ou não. Este lugar era o hospital. Tá certo? E aí foi feito. E aí que surge a grande figura de Pinel, Esquirol e tantos outros, que para esses sujeitos criaram a condição, porque eles ficarem com aqueles prisioneiros outros criminosos, etc., não deu, porque era uma confusão muito grande, eles se queixavam muito disso, então se viu a necessidade de separar. Então, para essas pessoas conhecidas hoje como doentes mentais, foram criados espaços de exclusão, tá certo? E, bom, um desses diretores, aí tinha diretores de hospital,
Bicêtre era um dos hospitais, desses hospitais, e que Pinel foi ser o diretor, tá certo? Um desses diretores, e que, obviamente, ele ia lá, ainda está um pouco, pare um pouquinho aí, ele ia lá de caju em caju. E aí tem uma história interessante, de que quem ficava nesses lugares, Bicêtre, Salpêtrière, etc., etc., eram capatazes, porque ainda não, a loucura ainda não era da ordem da medicina. O que é que se observa? O que é que esses capatazes, sobretudo um auxiliar de Pinel, eu não sei se o nome dele me parece que era Bussan. Era um sujeito atento, era uma figura de confiança de Pinel. Quando Pinel ia lá, ele contava para Pinel, assim, os fenômenos que ele via, disse, olha, tem uns que são muito agitados, tem uns que é muito triste, tem uns que trabalham, enfim, ia dando as características e vindo que tinha sujeitos que eram muito diferentes, tá certo? De posse desses relatórios, Pinel começa a se dar conta, não é à toa que Pinel é chamado o libertador dos loucos, não sei até que ponto, libertador dos loucos, e aí esses sujeitos passam a ser vistos como doentes. Sim, inscreve aí o aspecto patológico daquele comportamento, que posteriormente a gente vai chamar de loucura. E aí eu vou dar um salto qualitativo, porque a gente mandou a bibliografia para vocês podem ver quantas coisas foram feitas. Agora, a loucura não é mais o objeto nem da religião, mas da justiça, mas da ciência, da medicina. Ora, não havia na medicina nenhum ramo que desse conta disso, tá certo? Que desse conta disso, que era preciso. E aí a medicina toma a si essa questão e aí vai dando um tratamento, vai processando uma carreira, eu diria, é quando Kreppel. Bom, tinha tipos de tratamentos, os mais terríveis possíveis, mas aí Kreppel classifica as doenças mentais, né, faz uma primeira classificação das doenças mentais e dá esse conceito de doença a esses sujeitos, a esse fenômeno, aí se instaura de vez a loucura, e aí eu digo assim, e aí começou o segundo grande sofrimento para essas pessoas, que a loucura passa a ganhar uma conotação extremamente perigosa, até hoje, perdura essa questão da periculosidade dos loucos, embora a gente veja que a sociedade e os cidadãos ditos normais são infinitamente mais perigosos do que qualquer louco, não é isso? Passa a ser objeto da medicina, que cria um ramo da psiquiatria para dar conta desse fenômeno. A gente não pode dizer que não houve um certo benefício à psicofarmácia, surge alguns tratamentos antes, horríveis, alguns métodos terapêuticos, que eles consideravam terapêuticos, que são a camisa de força, né? A contenção, a solitária, eles chamavam isso de métodos terapêuticos, a solitária, camisa de força, contenção física. Eu estive em Bicêtre, eu estive no hospital de Bicêtre, e ainda está lá. As celas que não tinha 1 metro de altura, e as pessoas, os pacientes agitados, ficavam nesses lugares, porque entendia-se que o isolamento dava conta. E métodos os mais diversos, os mais dramáticos, a gente tem conhecimento, camisa de força, contenção física, a insulinoterapia, a malarioterapia, tudo modos de dar conta da agitação psicomotora dos indivíduos. Desgraçadamente, eu li que o eletrochoque surge por essa utilização do eletrochoque, ou o efeito do eletrochoque, vem de um fato de que um desses hospitais, um sujeito era muito agitado, tal, que teria caído, né, de 2, 3 andares, sei lá, e que quando ele voltou assim, ele estava melhor. Então, Serlete, daí o nome de Serlete terapia. Serlete era um médico que teria desenvolvido esse método para dar conta do eletrochoque, que passa também ao lado de outros métodos terapêuticos,
né, terríveis a ser utilizados. E aí, com o avanço, a medicina se debruça sobre isso, a gente pode dizer que a psicofarmacologia trouxe um certo conforto, eu não sei se a palavra é essa, para as pessoas, né, muito agitadas com os psicofármacos, etc, etc, etc. Mas o que a gente vê, que eu estou querendo, a nós interessa mais, é que aí a loucura ganha o status de doença mental. E isso traz uma revolução muito grande, que faz com que hoje, tão dramática era a situação da loucura, que faz com que hoje estejamos aqui discutindo, nós do movimento antimanicomial, que havia uma lógica manicomial, porque entendia que o isolamento dava conta disso, o manicômio e seus horrores durante muito tempo, não é isso? Só na Renascença é que a loucura ganha um certo status, os grandes vultos da Renascença, que faz até uma certa apologia à loucura. E aí a gente vê que começa aí sim o processo de exclusão e tratamento, tá certo? Porque agora, satisfazendo aos dois lados, com a vinda com a ascensão de Pinel, de que, por um lado, estava se dando um tratamento mais ou menos humanos para os loucos. Por outro lado, livrava a sociedade desses incômodos e dava uma certa tranquilidade, aplacava a culpa da sociedade, que entendia-se que assim, e até hoje isso perdura, a gente vê que consideram hoje uma coisa boa internar o doente mental. Parte da sociedade acha que é uma coisa boa para o sujeito que está internado no manicômio judiciário, que eu acho que, na verdade, todo manicômio é realmente um pouco manicômio judiciário. E aí, o que é que acontece? Deixa eu dar uma pescada aqui. A gente vê que começa com esses métodos terapêuticos, inclusive começa assim, a gente vê os horrores, pode passar por aí, não sei se vocês... Antes, volte um pouco aí, quando eu falo dos métodos terapêuticos, isso, da insulinoterapia, da lobotomia, não é? Que é outro processo médico, científico, que surge, que é daqueles indivíduos, e isso eu vivi, não sei se vai dar tempo eu contar para vocês, eu presenciei muito isso, tínhamos um pavilhão no hospital que eu trabalhava, hospital no qual eu trabalhei quase 50 anos, não no hospital, fiquei assustada, não, que tinha um pavilhão de cirurgia que era natural, era normal, estava no protocolo fazer lobotomia, tinha um pavilhão que chamava cirurgia, e que fazia essa lobotomia, tá certo? Com pacientes que eram considerados agitados, etc, etc. Tinha pacientes, eu conheço, me lembro de uma paciente que ela só tinha de caixa craniana, assim, uma faixa, o resto era tudo, tinha tirado tudo, os miolos todos, para fazer o tratamento. Porque esses métodos terapêuticos, agora, com aparato legal, como ainda hoje, né, acontecia, e por isso que eu disse que essa questão foi uma desdita para as pessoas com transtorno mental. E aí, o que é que a gente avança a idade, sai da Idade Média, entra na Idade Moderna, e o que a gente vê, eu estou dando saltos, viu, gente? Vocês depois podem, com as perguntas, vocês podem colocar, e eu mais Beth, a gente vai dando conta disso. A gente chega à Idade Moderna, onde há uma proliferação significativa de hospícios, de manicômios, muitos manicômios. A gente vai ver que há 10 anos atrás, quantas pessoas internadas havia, os hospitais eram imensos, o hospital que eu trabalhava mesmo tinha 600 e tantos pacientes. Há uma proliferação desses hospitais, porque se antes ficavam, inclusive a história daqui do Brasil começa com a vinda de Dom Pedro, né, que a mãe era louca, tal, e dizem que ele construiu o primeiro hospital em 1851 por conta disso. E a partir daí, tamanho era o absurdo que obviamente mexeu e propiciou que figuras eméritas buscassem formas de atenuar esse sofrimento, de
ceifar essa lógica tão perversa, que tanto fala do humano, sobretudo do humano que tem uma certa ciência. Então, começaram a ver, a partir daí, vocês estão vendo que eu estou dando saltos mais do que João do Pulo, passa a ver, assim, movimentos, formas de dar conta dessa questão. Então, ligeiramente, a gente poderia falar de Tosquelli, Youri, quando ele fala da psicologia, da psicoterapia institucional na França, vocês podem ver isso nas coisas que nós mandamos, e Maxwell Jones, é interessante, vocês vão ver, Maxwell Jones na Inglaterra, tentou, a comunidade terapêutica, na sua origem, não é essa desgraça que é hoje, mas era assim, ele tentando tornar o hospital como um todo num espaço terapêutico. Eu digo a vocês mesmo que a gente aqui até tentou isso também, imagine você, 75, 78, que maluquice, ainda ainda no como é que eu diria? Submetida ao método, ditadura ainda, a ditadura, né? Pois é, menino, estou ficando velha. Na ditadura, a gente queria fazer comunidade terapêutica no Juliano Moreira, pense. Comunidade terapêutica que a gente poderia dizer que era uma psiquiatria, eles entendiam isso como um método terapêutico e era fundado na democracia. Por quê? Porque toda instituição, o setor administrativo, médicos, enfermeiros, família, pacientes, etc., deveria participar e gerir o cotidiano do hospital. E eu me lembro que eu trabalhava num pavilhão de 78 pacientes, eu e um psiquiatra, Juraci Rocha, e Jário Gerbasi, que hoje é psicanalista, a gente tentou fazer essa experiência de comunidade terapêutica, e aí nós nos reunimos, e o grupo operativo é uma característica da comunidade terapêutica, seria um tipo de grupo, onde a gente reunia toda a comunidade, a equipe, todo mundo, do servente ao usuário, passando por médico, enfermeiro e outros profissionais. E aí decidia o que deveria ser feito. E várias vezes a gente decidia com os usuários, tal. Aí o diretor chamava a gente, me dizia, aí começava aí que era ameaçada toda hora de ser posta para fora. Imagine que a gente decidiu que num pavilhão, no hospital de 14 pavilhões, né, onde os pacientes ficavam trancados dentro do pavilhão, nós, com os usuários, decidimos que o correto era que esses portões ficassem abertos, todo mundo se corresponsabilizando, tal. E aí eu era chamada na diretoria e para acabar com aquilo, enfim, não vingou a comunidade terapêutica e terminou, porque os perversos fazem isso, eles se apropriam. Vocês veem que o tempo todo ele está se apropriando das falas, das posições do movimento antimanicomial para justificar o hospital, né? Isso ele sempre faz isso. Então, se apropriaram e tornaram a comunidade terapêutica esse monstro que a gente pode dizer que talvez seja pior, nem sei, igual ou pior do que qualquer hospital psiquiátrico. Bonafé também na França tentou trabalhar na psiquiatria do setor, Kaplan, da psiquiatria preventiva dos Estados Unidos, que vocês podem ver, Lenk e Cooper, que são antipsiquiatras, diz que a psiquiatria não existe, Lenk diz que o Loic é aquele sujeito que tem coragem de ser, Franco Basaglia, nosso menestrel, não é, que surge com a psiquiatria democrática nos anos 60 na França e que vai possibilitar... Na Itália. Eu disse na França, estou bem doida. Na Itália, vocês entendem, né? Na Itália, já tivemos lá, eu, Marta, já tivemos lá mais algumas vezes, já tive 2, 3 vezes lá e vi como é que a coisa foi feita, que foram precursores da reforma, a gente pode dizer que foram precursores da reforma psiquiátrica. Na atualidade, a reforma busca uma outra resposta à problemática da loucura. Nós buscamos, já encontramos um bocado de respostas à problemática da loucura, só não encontramos como fazer esses energúmenos se darem conta de que o hospital psiquiátrico não presta, né? Então, na década de 70, a psiquiatria, Basaglia, que vem desses lugares, Miriam fala disso de uma forma brilhante, abre espaço. Então, acontece a lei 180 da desinstitucionalização, que determina o fechamento de todos os manicômios.
Na década de 80 surge, aí já estou pulando aqui para o Brasil, o movimento antimanicomial. Marcos Vinícius dizia, quando ele veio para aqui em 89, ele dizia, Edna, porque eu levei muito tempo, eu não sei que hora eu vou dizer isso para vocês, muito tempo lutando loucamente na crença de que o hospital poderia ser um lugar bom, um lugar de tratamento, efetivamente. Tá certo? Mas aí a luta antimanicomial surge aí, que eu me lembro, a gente fez a primeira tentativas nos estados, aqui na Bahia mesmo, a gente fez algumas tentativas, a comunidade, a Associação Psiquiátrica daquele tempo buscava com a gente uma forma de amenizar, sei lá, a questão da assistência, da política de saúde mental. Mas aí surge o movimento social na década de 80, né? E eu me lembro que tudo começou assim mais fortemente a partir de 87, na primeira conferência estadual, na primeira conferência nacional de saúde, que avança. E qual é a lógica? Que é a lógica da problematização, da negação do hospício. Por excelência, a nossa prática é de negar e de alijar do mundo essa desgraça que é o hospital psiquiátrico. Certo? Aí a gente diz sempre que o modelo da psiquiatria democrática italiana ensejou a reforma psiquiátrica. Eu fiz uma linha do tempo que, para chegar até aqui, vocês podem ver no que eu mandei para vocês, para chegar até aqui, como é que as coisas aconteceram. Partindo de 87, eu tomo como ponto de partida 87, a primeira conferência nacional, até, esse estudo que eu fiz vai até 2017, mas hoje a gente já tem de atualizar isso. Tá certo? Era um pouco isso, não sei, eu acho que meu tempo está acabando. E, no mais, a gente, durante o percurso, a gente, com as perguntas, a gente pode, eu e Marta, Elizabeth e todo mundo, todos nós, vamos estar colocando. Eu fui para o hospital psiquiátrico, eu tinha 20 anos incompleto, tá certo? Fiquei lá até 75. Eu fui como ajudante de auxiliar de praxiterapia, que equivaleria hoje praxiterapia, ou ergoterapia, ou laborterapia, que era um método que surgia, que Luiz Cirqueira até tem um estudo sobre isso, que criaram um pavilhão lá, porque alguém internou um irmão que era muito rico, uma família nobre daqui de Salvador, e aí doou esse espaço, chamava de praxiterapia, e eu fui para lá ser auxiliar de praxiterapia. Deus do céu, desde que eu cheguei lá, nunca sofri tanto, não tem sofrimento que me abata, porque era qualquer coisa assim de impensável. O hospital psiquiátrico, nós não temos a capacidade, quem não está lá, quem não viveu lá, não tem condição mínima de traduzir, de entender o que seja o hospital psiquiátrico. E aí, quando eu fui para lá, eu assim, estupefacta com aquela situação, fiquei horrorizada. Tá certo? Lá mesmo, eu cansei de chorar várias vezes, mas não me abatia, isso não, na verdade, não me abatia. E eu entrei assim como um desvio padrão. Já na minha equipe, eram 19 pessoas, eu era desvio padrão, porque eu atuava assim, não concebia trabalhar do jeito que trabalhavam. E aí as colegas me diziam assim, olha, você vai morrer aqui. Você vai ver, você se expõe demais, você vai morrer aqui. Porque a impressão era que o louco era perigoso, matava, etc, etc. Eram 14 pavilhões, inclusive 2 de subjúdice dentro do hospital psiquiátrico. E as coisas mais absurdas aconteciam ali. Você tem um exemplo? A alimentação do nível universitário era no refeitório, do pessoal de nível médio auxiliar era outro. Imagine como não era a alimentação dos usuários. Fedia. E aí eu entrei lá em outubro, foi a coisa que mais me impulsionou, inclusive, aí eu me dar conta do que eu tinha de fazer, é que veio o Natal. E cabia a praxiterapia distribuir neste primeiro ano,
nunca acontecia isso antes, se colocar uma pasta, um sabonete, uma escova dentro de um saquinho e dar de presente, essa é a grande novidade, coisa nunca acontecida para os usuários. Tinha um pavilhão, Aristides Novides, que tinha 18 pacientes. Tinha 200 pacientes. A mesa era de, não sei, de 20 por 10, uma mesa enorme, que a comida era servida assim, vinha aquelas panelaças da cozinha, e que se jogava na mesa, nessa mesa, tchá, que se espalhava, e que eles, feitos feras, famintas, se jogavam para ter direito à alimentação, tal. Isso um usuário me contou, que a gente ia buscar na praxiterapia e trazia, no pavilhão e trazia para cá. E eu fiquei horrorizada com isso. Quando chega Natal, me inventam de a grande coisa, grande feito, de dar um presente a esses usuários. O presente era uma escova, um sabonete e uma pasta. Eu dizia, mas Deus do céu, isso não é presente, isso eles devem ter todo dia. Então, o pessoal achava que eu era delirante já naquele tempo, você é maluca, você nunca perdi nunca deixaram de me chamar de maluca e de sempre dizer, Edinha surtou. Cada vez que acontecia um absurdo dos absurdos dentro do hospital psiquiátrico, dentro do Juliano Moreira, que eu me rebelava, que eu fazia um horror, que eu ameaçava de ir para a televisão, que eu fazia qualquer coisa, alguém dizia, Edinha surtou, tá certo? Se um paciente que estava amarrado, contido, a noite toda, amanhecia morto por asfixia, e aí eu me surgia contra isso, exigia, e que a posição da enfermagem, da medicina, era dar o atestado de óbito, e de lavar o corpo como uma preparação para o internamento, e eu achava que aquilo era absurdo, que aquilo não podia acontecer, que tinha de saber de que foi que o paciente meu tinha de apoio. Edinha surtou, tudo dizia assim, Edinha surtou. Só não me medicavam, não sei porquê, não me continham, não sei porquê. Então, a vida toda, né, lá na década de 70, quando aconteceu esse episódio, eu disse, agora eu não tenho o que fazer. Para o ano, eu vou fazer. E aí comecei a agir diferente, ia lá, pegava os pacientes, saía, passeava com ele por dentro do hospital mesmo, era quase que um bairro imenso, o Juliano Moreira, e todo mundo me criticava muito e dizia, a diretor de vez em quando me chamava na diretoria e me dizia que na próxima a senhora vai ser demitida, na próxima. Uma vez eu cheguei no pavilhão, uma ala, tinha um paciente, no quarto forte, amarrado, estava no quarto forte, ainda assim, amarrado a grade do quarto forte, e uma bandeja de comida que ele não conseguia, ele não alcançava. Eu fui no pavilhão buscar paciente ou fazer qualquer coisa e vi isso. E eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Aí o auxiliar dizia, isso é doutor fulano de tal, que está, paciente de doutor fulano de tal. Aí eu subi desesperado, fui para a diretoria. Não é isso? Ele era vice-diretor, inclusive. Fui para a diretoria e quis saber que absurdo era aquele, o que é que estava acontecendo. E ele me disse, é uma experiência que eu estou fazendo. E eu perguntei, o senhor faria uma experiência dessa com seu filho, com seu pai, com sua mãe? Eu sempre devolvia assim, né? E aí eu fui ameaçada, foi a primeira vez que eu fui ameaçada de ser posta para fora. E isso foi um contínuo. Então, vocês tão longe de imaginar, eu não sei se nesse pouco tempo, eu teria o direito de dizer para vocês que desgraça é o hospital psiquiátrico. E pense, na minha ilusão, me lembro muito que Marcos Vinícius dizia assim, que eu queria melhorar, eu fiz misérias naquele hospital. Eu inaugurei rádio, tá certo? Tudo assim, não atabalhoadamente, mas por quê? A rádio com boca de alto-falante em todos os módulos, na diretoria, em todos os setores do hospital, porque tudo eles diziam assim, o serviço social é um serviço social muito aguerrido, que inclusive ainda hoje é pechado de que o serviço social de Edna Amada, aqui no Juliano, era ideológico. O serviço social de agora é que presta. Pensem o que quiserem, tá certo? Então, tudo a gente problematizava. Inclusive, uma vez, e aí eu criei a rádio, porque eu disse, a minha voz do serviço social está gasta. E aí, vamos botar ele para ouvir a voz do usuário. E fizemos essa rádio, fizemos curso de comunicação, foi um auê.
E aí, porque ao lado disso, eu não posso, os diretores sempre, não sei porquê, mas sempre concordava que eu fizesse essas coisas. Às vezes achava engraçado, tal, mas deixava eu fazer porque achava que eu tinha algumas qualidades. Eu dizia, não, o serviço social não pode. Uma vez, numa reunião, um usuário disse assim, nós estamos tomando café 5 horas da tarde, toma neuroléptico, e quando eu chego 8 horas, 9 horas, a gente já está morrendo de fome. E aí, o que é preciso fazer? E eles diziam, aí só a senhora, porque o serviço social aqui é nossa voz. E aí, até que no primeiro momento eu fiquei orgulhosa disso, mas depois eu me dei conta do absurdo que era. Esse sujeito precisa ter a voz deles. E aí foi que eu criei a rádio da gente, até o pessoal de Rio, São Paulo, me pediu, eu mandei tudo. Criei a rádio da gente, que eles tinham voz, eles falavam. E aí ainda tinha de ter, nós fazíamos um plantão, pense vocês no absurdo, um plantão entre nós para dar conta, para estar fiscalizando se as bocas de alto-falante estavam abertas, porque tampavam, para não ouvir o que os usuários diziam, tá certo? E aí o que surgiu, proliferou, foi tanto inquérito que tinha, o Diaba 4, terminaram, e aí num ato Bom, inventaram uma tática lá de que a sala do rádio precisavam para medicação, não sei o que acabou com a rádio. Botei alto-falante com a boca para a rua, eu fiz misérias o serviço social. Eu só era coordenadora do serviço social. Dos absurdos que eram aquele... Se eu vou sentar para contar as atrocidades que acontecia, esse paciente, por exemplo, que morreu, estava contido, está até no livro, Hospital Psiquiátrico Instituição Sinistra, que estava contido, Lia só está me gritando por causa do tempo. Eu vou falar disso depois, durante minhas falas. Então, era de uma forma incessante, e aí, quando o cara veio para cá, tá certo? E eu, doida, louca, inventava tanta coisa, levava para a rua, e fazia passeata, enfim. Até que consegui, até com o auxílio muito do cara, que lá na década de 90, fim da década de 90, a gente conseguiu um financiamento do Banco Mundial, que construiu um prédio, que a gente viria a chamar mais tarde de SENA. SENA era um serviço substitutivo, eu até fiz essa apresentação em Minas, porque era dentro do espaço, do território, do espaço físico, no terreno separado, porém, dentro do terreno do Juliano Moreira. Eu tentei muito, levei para bipartite, tripartite, não consegui desvinculação. E aí, terminei eu fazendo, isso aí foi o fim, fazendo esse serviço, que, para eles, era uma ameaça terrível. Uma coisa que eu fiz muito doida, eu disse, olha, gente, eu vou mostrar que é possível, mesmo dentro do hospital, se fazer alguma coisa. Aí pedi ao diretor, me dá esses 2 módulos com 75 pacientes, e me dá, que eu vou lá, eu era coordenadora, eu vou lá para cima dizer como é que faz. E aí fui lá para cima, com esses 75 pacientes, trabalhei bastante com a equipe que já existia. Ao fim de 1 mês e meio, definiu quem dessa equipe que já existia ficaria, quem não ficaria, e por que não ficaria, eu fui muito clara. Inclusive, uma das pessoas que era considerada das mais perversas, um auxiliar disse, dona Edinha, eu quero ficar aqui, me deixa eu ficar aqui. E eu deixei, e ela foi uma funcionária exemplar. E aí, sabe o que acontecia? Lá, paciente não ficava descalço, tinha sandália, as mulheres usavam calcinha, porque hoje não, hoje até moda, mas naquele tempo, mulher sem calcinha, parecia que a gente estava nu, era no aviltamento, tá certo? Alimentação, era todo mundo no mesmo refeitório, etc, etc. Era tudo muito discutido. E aí, o que é que aconteceu? Passaram a chamar, aqui tem um hospital, tem o Aliança, que é um hospital chiquérrimo, e tem o Irmanduz, que todo mundo conhece. Então, passaram a chamar lá de Hospital Aliança. E o resto dos pavilhões, Hospital Irmanduz. E isso não podia continuar. Um diretor me chamou e disse, que história é essa? Por quê? Porque foi no final da outra diretoria. Que história é essa? O que é que tem de diferente? Eu disse, lá a gente sabe o que é que está fazendo. Lá a gente respeita o usuário, tal. Mas, enfim, também, de uma forma ou de outra, desmanchar. Abre o microfone. É bem isso o que Marta falou. É uma luta que não é incessante, ela é contínua, ela vai perdurar, a gente tem de estar se recarregando sempre para poder estar fazendo frente a essa situação. Já tivemos bons momentos de avanço da reforma psiquiátrica, né, no Brasil,
mas que, infelizmente, como de todo o resto, de todas as outras políticas, está havendo um retrocesso muito grande com esse governo que está aí.